E aí galera, SBT Esporte no ar, vem comigo bater essa bola, uma excelente tarde para você. E no programa de hoje vamos mostrar como foi a rodada do Paulistão ontem. Palmeiras venceu, o Ituano com o time reserva, Santos em casa não saiu do 0-0 contra o Água Santa. Tem ainda uma linda homenagem do São Paulo para o Tele Santana e a preparação do Corinthians para o clássico de domingo. E tem também a vitória do Palmeiras na Copinha. Então, uma excelente tarde aqui comigo. Tudo bem, Rodolfo? Tamo aí, tudo certo? Mais um pra conta? Bora mais um, né? Pelo menos a gente teve uma rodada razoavelmente ali com gols pra gente mostrar pro pessoal. Bastante movimentação. Hoje a gente continua, né, o Campeonato Paulista falando bastante. E teve título também do Palmeiras, né? Depois a gente vai mostrar do título da Copinha do Verdão. Começar o programa de hoje falando do Santos, que não conseguiu vencer a Água Santa na Vila. O empate em 0-0 irritou inclusive os torcedores. O Santos começou mal o jogo. No primeiro tempo, foi dominado pelo Água Santa, que estava muito à vontade jogando na Vila Belmiro. E levou perigo. Nesse lance, só não fez o primeiro por causa desse milagre do João Paulo. O Santos entrou em campo com uma escalação diferente dos jogos anteriores, com Carvajal no meio e Soteldo aberto pela esquerda. Mas o time não conseguiu render e criou poucas chances. A partida se arrastou até o fim com um 0-0 chorado. Trabalho todos os dias para isso, acreditando. Nós estamos dentro de um campeonato paulista, buscando uma equipe, buscando uma construção de equipe, uma reconstrução, assim sendo, que nós não conseguimos repetir nenhum dos 4 jogos a mesma equipe. Eu até gostaria de tentar repetir a mesma equipe do primeiro jogo, mas não consegui em nenhum momento. Então, você muda taticamente, muda as peças, características, gera não é um entrosamento ideal. Então, tem coisas a corrigir, a evoluir, e eu acredito nesse processo de evolução. Caio, foi um 0-0 que, inclusive, a torcida ficou brava, cobrou os jogadores, o Ângelo, quando foi substituído, o próprio Soteldo também discutiram com alguns torcedores lá na Vila. Essa reconstrução que o Odair tanto fala, ainda está longe de encontrar um time ideal? Então, eu acho que entre os 4 paulistas, Rodolfo, eu acho que é o time que está com mais dificuldade para achar um time mais competitivo. Acho que dá para a gente falar isso. E outra, foi empate ontem graças ao João Paulo. Senão era para ter sido 1-0 para o Água Santa, a cabeçada do João Paulo. A gente até tem um lance, se o pessoal quiser mostrar, essa defesa aí, ó, do João Paulo. Cara, foi um gol salvou, isso. Foi um milagre que ele fez ali. Foi um gol isso, porque a bola é queima-roupa, uma cabeçada muito forte, você vê que ele precisa pular, a bola não vai em cima dele, ele pula para fazer a defesa. Assim, uma defesa espetacular de João Paulo, que é um baita goleiro, né? Não tem muito o que falar. Mas o Santos está precisando se achar. O Odair, é o que ele falou, ele está experimentando vários jeitos, às vezes não consegue repetir a mesma equipe por questão de lesão, sofre um pouco, por exemplo, o Mendonça era um cara que estava tendo uma certa sequência, já teve febre e não conseguiu jogar muito tempo. O Ângelo acabou tendo algumas chances, mas não rendeu também. O Soteldo, que foi um cara que procurou mais o jogo, mas também acabou não criando nada muito perigoso. Enfim, acho que a torcida também perdeu a paciência no 4º jogo de temporada. Eu acho que é um pouco exagerado. Tem que dar mais um tempo para ver se esse Santos se torna competitivo. E tem que lembrar, né, gente? O elenco do Santos não é o melhor elenco do mundo também. Está em reconstrução, né? É um elenco que tem reconstrução, que tem muito moleque da base. É um elenco que vai começar a pensar em ser mais competitivo, eu imagino, no segundo semestre ali. Então, acho que o momento é normal, embora eu entenda a irritação, porque o Santos, é lógico, tem que jogar bem na Vila, principalmente. Né? E acho que a preocupação dos torcedores é porque nos 2 últimos campeonatos paulistas, o Santos brigou para não cair. Nessa toada que tá, é capaz de repetir de novo esse feito. E estão falando, né? A galera fica brincando já que vai cair, não sei o que os santistas falam que o Santos é incaível, mas tem aquela conversa. Eu entendo a preocupação, mas acho que ainda é aquele negócio. Tá achando o time, tá começando um projeto, eu não gosto de cobrar o treinador, aquele treinador que ele tem 2 meses, na verdade 1 mês e meio que o Odair chegou, e ele já tem que fazer o time ganhar todos os jogos. Acho que na Vila o Santos precisa melhorar sim, mas já querer um time pronto, já querer um time que ganhe o tempo todo, eu acho que não funciona desse jeito. A parte dele tá fazendo que é testar, encontrar uma formação ideal. E o Odair é bom treinador, acho que ele vai achar esse time mais cedo ou mais tarde. Agora a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, que fez a lição de casa, venceu o Ituano por 3-1 com um time totalmente reserva e com direito, finalmente, a gol do Rafael Navarro, que voltou a marcar depois de 30 jogos. Demorou 30 jogos, mas enfim, Rafael Navarro voltou a marcar. A jogada começou no meio.
Mike fez o desarme, Navarro acha Flaco Lopes, que toca para Mike cruzar na medida para Navarro mandar para a rede. O Ituano empatou no começo do segundo tempo, aproveitando uma bagunça na zaga do Palmeiras. Paulo, livre, cruza para Eduardo Persson. O Ituano até fez de novo, mas dessa vez foi contra. Lucas Siqueira desviou o escanteio de Flaco Lopes e jogou contra o próprio gol. O terceiro do Palmeiras foi com Bruno Tabata de pênalti. Durante a coletiva, o técnico Abel Ferreira criticou a Federação Paulista e reforçou a força do elenco palmeirense. Pedimos à Federação Paulista de Futebol que tivesse atenção a esta situação da final da Copa, que estava programada para uma data que depois foi agendada para outra, não sei quem é que fez isso, mas alguém fez, e que nos ia dar o tempo suficiente para descansar. Logicamente nós não viemos aqui na máxima força, e tenho pena que a Federação Paulista de Futebol não tenha tido isso em conta, não é? Porque não vinha aqui na máxima força. Trouxemos 17 jogadores, quando podia trazer 23, porque daqui a 3 dias estamos a competir uma final, e nós atempadamente falámos com a Federação Paulista de Futebol, que não sei porquê, disse que não era possível antecipar o jogo do Botafogo um dia, antecipar o jogo do São Paulo um dia e antecipar o jogo do Ituano um dia. Como isso não foi possível, nós temos que fazer isto que tu viste hoje, porque acreditamos também nestes jogadores e que fizeram um jogo extraordinário, de qualidade e, mais do que tudo, de grande atitude competitiva. Por isso eu vos digo, não há reforço nenhum tenha mais força do que o nosso jogo coletivo, e ficou mais uma vez aqui evidente isso hoje. Apaziguou um pouquinho os ânimos, agora o Palmeiras foca no Flamengo, decisão sábado na Supercopa do Brasil. Exato, foi com o time todo reserva, né? O Abel acho que tem razão na crítica, a gente tinha falado disso aqui, né, Rodolfo, no começo da semana, que o Palmeiras tinha muito menos tempo para descansar do que o Flamengo teria, para uma decisão que é tão importante. O Palmeiras perdeu aquela outra Supercopa, então está entalado, né? Precisa conseguir realmente vencer. Então acho que o Abel está dando uma prioridade para esse confronto, porque todo mundo só fala de Flamengo e Palmeiras, os dois times mais fortes do Brasil, e com razão. Mas o jogo de ontem foi um jogo que foi legal, porque alguns jogadores que são reservas conseguiram se provar, né? Acho que a gente pode falar do próprio Tabata, que fez um jogo legal, fez gol, não foi brilhante, mas fez um jogo razoável. A dupla de zaga foi bem ontem, Luan e o Kusevich jogaram bem. O próprio Mike, que é um reserva de luxo, que sempre entra no Palmeiras, partida muito boa também. E o Flaco Lopes, né, que apesar de não ser o cara que fez o gol, que vingou, que todo mundo esperava, é um cara que está dando um retorno que eu acho que cria um pouquinho mais de confiança. Ele perdeu um gol no jogo e dava para ver que ele estava meio sem confiança. Acho que falta um pouco de ritmo de jogo para recuperar isso também. Ó, isso aí então, o Palmeiras jogou pelo Paulistão, a gente inclusive vai ver aqui agora, porque tem rodada ainda hoje para completar essa quarta rodada do Paulistão, e a gente vai atualizar como estão os grupos. Ó, no grupo A, o Santos aparece em terceiro, o líder é o Bragantino com 7 pontos. No grupo B, a gente vai atualizar também agora. Grupo B, São Paulo lidera com 5, Guarani 4, Água Santa 2 e Mirassol 1. Já a gente vai falar também um pouquinho do Mirassol. Grupo C, Corinthians liderando também com 7 pontos, um pouquinho de sobra. São Bento aparece em segundo com 5 pontos. Os dois primeiros se classificam, né, de cada grupo. Agora o grupo D, para fechar a tabela, temos o Palmeiras com 8, Santo André 7, São Bernardo 5 e Portuguesa 4. Ô, Caio, eu tenho uma crítica com essa tabela, assim, com essa modalidade do Paulistão, porque os clubes, dessa forma que é disputado, não conseguem fazer o confronto direto entre o grupo, né? E às vezes o time, por exemplo, o Santos está em terceiro com 5 pontos e no grupo B, se eu não me engano, o segundo tem 4, ou seja, times com menos pontos se classificam para o mata-mata e eu não gosto desse formato. É válido, eu concordo. Eu acho também que às vezes um time que joga melhor, ele soma... ano passado na teve classificação isso. Geral, se você for por. Ano passado teve um time que somou acho que 9 pontos e ficou em terceiro, não se classificou, e tinha um que tinha 4 pontos no outro grupo que classificou. Então eu acho que é uma fórmula que tem um pouco defeituosa e que, assim, se acaba premiando de certa maneira a incompetência, né? Então concordo com essa questão do formato. A gente vai continuar acompanhando o Paulistão, porque hoje tem o jogo do São Paulo, enfrenta a Portuguesa em casa, com a missão de manter a liderança do grupo B. E com alguns jogadores lesionados, quem pode ter uma nova chance é o lateral direito, Orejuela. Boa, Orejuela. Vamos lá ver.
O colombiano deve ser novidade do time de Rogério Ceni. Contratado em 2021, não conseguiu se firmar ainda. Orejuela chegou a ser emprestado para o Grêmio e Atlético Paranaense e voltou ao São Paulo nessa temporada. O lateral direito vai ser a peça de reposição do Ceni devido às lesões de Moreira, Rafinha e Igor Vinícius. Para o jogo contra a Portuguesa, o São Paulo deve ir a campo com Rafael, Orejuela, Beraldo, Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano, Wellington, Rato, Caleri e David. Caio, essa chance para ele poder provar realmente, porque o São Paulo tem muitas lesões, né? Sim, e vai com o meio campo um pouquinho mais movimentado. Acho que o Pablo Maia e o Nestor ali são duas boas peças para o meio campo. Vamos ver, mas o São Paulo está com um time até legal, um time até competitivo. E ainda falando do São Paulo, o clube completou 93 anos de história ontem. E que história, né? É tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, 22 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro, e muitos jogadores e treinadores passaram pelo clube. Mas tem um especial, e que é o mestre Tele Santana. Ele inclusive foi homenageado ontem lá no Morumbi. Ele recebeu uma estátua, né, para ficar eternizado lá no São Paulo. Merecidíssima essa homenagem ao Tele, Caio. Que coisa linda, né? Uma estátua linda do Tele. Tele que foi o grande comandante daquele time do São Paulo do começo dos anos 90, fez escola também na seleção brasileira, comandando aquele time de craques na década de 80. Uma homenagem muito merecida, muito legal mesmo. É cheio de simbologia, né? Eu até tô lendo, Rodolfo, legal falar a biografia do Tele Santana, que foi inclusive um grande jogador, né? Um ídolo do Fluminense, jogava muita bola, ele era muito leve, jogava de ponta direita e tem muitos títulos como jogador também. Como treinador não precisa nem falar, a gente está vendo nas imagens aí, treinador campeão mundial, campeão de Libertadores, muito legal mesmo, merecida demais essa homenagem. Linda, linda a estátua. Fala um pouquinho agora do Corinthians, que joga no domingo contra o São Paulo. E o time de Fernando Lázaro está aproveitando esse tempo a mais no calendário para preparar bem a equipe para esse duelo. Depois de um dia inteiro de folga, os jogadores do Corinthians começam hoje a preparação para o jogo de domingo contra o São Paulo pela 5ª rodada do Paulistão. Esse tempo a mais pode ser um fator crucial na recuperação do argentino Fausto Vera, que pode voltar no domingo. O volante torceu o tornozelo na estreia do Corinthians no Paulistão e ficou fora dos outros 3 jogos. Agora, recuperado, pode ser reforço importante contra o São Paulo. Caio, na questão de preparação física, o Corinthians teve mais tempo e o retorno do Fausto Vera pode ser muito importante. Muito importante. Tem que ver a questão do Michael também, né? Que ele parece que tinha se lesionado no jogo e realmente confesso que eu nem não vi como que foi a situação, se o Corinthians divulgou algum boletim médico no dia de hoje, mas o Fausto Vera é um cara que, assim, ele vale lembrar, né? O Vitor Pereira brigou muito para a contratação dele, falou que o Corinthians pode pagar 32 milhões de reais, que vale a pena. O Corinthians foi lá, buscou do Argentino Júnior, pagou 32 milhões de reais. E assim, para mim é o cara que dá o equilíbrio para o meio campo que o Corinthians precisa e fez isso no ano passado também na campanha que levou o Corinthians até a final da Copa do Brasil. Então, assim, jogador muito importante, acho que é um retorno que ajuda demais e vai ser o grande teste, eu acho que o grande primeiro teste, tanto do Corinthians como desse São Paulo no ano. Acho que os clássicos do Paulista, eles são meio que uma régua para determinar como que os times vão se comportar no Brasileirão, né? Então, um grande jogo aí, jogo bem difícil no fim de semana. Vou te pôr na fogueira. Arrisca um placar? Eu tô arriscando, eu acho que o Corinthians está com um time um pouco mais pronto que o São Paulo. Acho que é levemente favorito, mas assim, nada, porque para mim o São Paulo também está num nível bem legal com o Rogério Ceni. Tava até vendo uma entrevista dele ontem do Rogério, ele falando disso. Vai ser um jogo equilibrado, mas coloca o Corinthians com um leve favoritismo. Beleza. Pessoal, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no SBT Esporte. Daqui a pouco tem o título da Copinha do Palmeiras, que é bicampeão, e informações também do Mirassol. É rapidinho. Estamos de volta para falar agora do Mirassol, que joga hoje pela 4ª rodada do Paulistão, e o time encara o São Bernardo no Maião em busca da primeira vitória. O técnico Ricardo Catalá falou durante uma entrevista coletiva sobre esse momento do time e minimizou o fato da equipe ainda não ter vencido na competição. Se a gente tem o objetivo de fazer um ano bacana, de começar ele forte e de conseguir transferir para a pontuação aquilo que a gente vem apresentando do futebol, a gente precisa vencer jogo.
né? Então, ao mesmo tempo em que não é sim, mas esse não tem sido um assunto e nem objeto das nossas discussões aqui dentro. Acho que a gente tem se esforçado muito para melhorar aquilo que está sob nosso alcance, porque o resultado do jogo, apesar de você se esforçar, nunca vai estar. Então, o que a gente tem feito é tentado melhorar os ajustes nas correções em relação aos gols que nós levamos que poderiam ser evitados, em melhorar o acabamento das nossas jogadas que pode ser mais qualificado. Então, o nosso foco tem estado muito mais na solução do que ficar projetando cenários sem pôr a mão na massa no que de fato pode nos dar a primeira vitória no campeonato. Caio, o Catalá está minimizando um pouquinho essa questão do Mirassol ainda não ter vencido, mas assim, o campeonato vai correndo e aí vai afunilando cada vez mais, só tem um ponto até agora. Então, é o que eu falo, a diferença dos times de interior, os times menores, né, ou da Grande São Paulo, que não são os 4 grandes, dos 4 grandes, é que eu acho que esses outros times têm que pontuar desde a primeira rodada no Campeonato Paulista. Diferente dos times grandes, que uma hora eles vão se achar e aí eles vão pontuar, eles vão conseguir se classificar. Raros casos que acontece da gente ver, às vezes, algum time fora da zona de classificação. Mas, por exemplo, Mirassol, Novo Horizontino, esses times que jogam agora, Novo Horizontino não, porque cometeu esse erro no passado. Exatamente. Tem que pontuar desde a primeira rodada. O Mirassol precisa começar a fazer isso, precisa enxergar. E nem fala assim, não tem como falar que os jogadores que não estão conseguindo, que não querem, todo mundo quer vencer, mas tem que achar mais rápido a solução do que os outros times, os times da capital, né, Rodolfo? Então vamos ver o que vai acontecer hoje à noite nesse jogo aí do Mirassol. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Daniel Alves, que continua detido na Espanha acusado de agressão sexual. Segundo a imprensa local, a polícia catalunha preparou uma armadilha para conseguir prender o jogador. A gente confere aqui. O plano para prender Daniel Alves começou com o vazamento proposital de notícias sobre o caso, que teria acontecido nesta casa noturna no fim do ano passado. A repercussão entre os veículos de imprensa aqui da Espanha fez o atleta se pronunciar, negando a autoria do crime. Não sei quem é essa senhorita. Não. Os policiais teriam oferecido, então, uma reunião informal com o atleta, que estava fora do país, e os advogados dele. No dia do depoimento, já de volta à Espanha, Daniel Alves acabou preso. As informações são do jornal El Correo. Vários fatores foram determinantes para a prisão do jogador, desde detalhes no depoimento da vítima, como a tatuagem íntima de Daniel Alves, até o laudo médico que acabou comprovando as lesões no corpo da jovem de 23 anos de idade. Também os laudos periciais, que recolheram impressões digitais e também o material genético que podem ser do atleta brasileiro no local onde teria acontecido o crime. O espanhol El Periódico publicou que há novas imagens da suposta vítima chorando e nervosa em frente à boate. Segundo a publicação, o registro foi feito por uma câmera acoplada ao uniforme do policial que atendeu à ocorrência. O material já foi entregue à justiça. Além da denunciante de 23 anos, uma segunda depoente procurou a polícia e testemunhou contra Daniel Alves, acusando o jogador de tocar as partes íntimas dela sem autorização e de forma agressiva. O jogador continua detido neste complexo penitenciário na Catalunha. De acordo com uma rádio espanhola, ele divide cela com outro brasileiro, também acusado de crime sexual, e pediu para ficar sem TV no local, para não ver notícias sobre o caso. É um caso que cada vez vai surgindo novas evidências, né? Complicado, né? E hoje o Portal UOL, só para citar, entrevistou a advogada da vítima, né? E ela fala que, de maneira alguma, ela quer algum tipo de dinheiro envolvendo o caso, que ela quer, sim, a justiça. E eu acho que isso dá uma certa clareza, realmente, de como deve ser encaminhado esse processo, né? Ela tem uma condição financeira tranquila, então não quer nada. Então vamos ver o que a justiça decide, não tem como comentar muita coisa além disso, né, Rodolfo? Beleza, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Ótima quarta-feira. Até amanhã, valeu!